Oi, aqui é a Luísa e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência com a Pentes ou calcinha absorvente e que eu venho usando há mais ou menos um ano em todos os meus ciclos menstruais. E antes de começar, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, isso faz com que o YouTube entregue o conteúdo para outras pessoas e assim você vai estar me ajudando muito. Bom, então pra começar eu vou explicar o que é a Pentes, né? Talvez esse vídeo também valha pra você decidir se você quer ou não uma calcinha absorvente, independente da marca. Então vamos lá, eu vou dar uma lida porque é uma coisa muito específica assim, então acho que vai ser mais completinho se eu der uma lida. É uma calcinha absorvente tecnológica, lavável, reutilizável, sustentável e higiênica. Possuem tecidos de secagem rápida, impermeável, antibactericida, respirável, que absorvem todo tipo de líquido. Então eu dei uma pesquisada ali no site da Pentes e basicamente uma calcinha absorvente é pra você usar quando você estiver menstruada e pode ser uma solução pra quem tem incontinência urinária de nível baixo, assim. E o que a Pentes promete, né? Promete ser confortável, reduzir os odores, matar as bactérias, isso aqui agora que eu vou falar é um adendo meu, e por matar as bactérias acaba sendo muito mais saudável para o nosso organismo, é super absorvente e a prova d'água. A prova d'água no sentido de não deixa você se sentindo molhada, sabe? Que às vezes os absorventes normais deixam. Bom, então essa aqui é uma Pentes, eu tenho todas de fluxo intenso e eu achei que seria legal mostrar pra vocês como ela é fora de uma campanha do Instagram e do site e tudo mais. Então ela é assim, por dentro ela é assim, assim. E essa parte é um pouco mais grossinha, dá pra sentir que tem um forrinho aqui, mas é bem fininho, sabe? É até uma coisa bem incrível como isso daqui consegue durar 2 horas no meu ciclo, porque realmente é muito sangue mesmo. Mas é bem fininho assim, ó. E ela é bem maleável e é aqui que fica caindo a menstruação, né? E então uma Pentes de fluxo intenso é assim. O tecido dela aqui fora é muito bom, é muito gostoso mesmo. Ele é super arejado, super confortável. Aqui tem esse tule também que faz com que fique bem confortável mesmo. É bem gostoso assim tocar, sabe? Então essa aqui é uma calcinha absorvente, assim que ela é, a estrutura dela é assim. Antes de começar a falar como que foi a minha experiência assim no começo, eu decidi falar antes por que eu comprei a Pentes, porque eu decidi fazer esse investimento, né? Eu comprei mais pelo viés sustentável. Eu entendo que é um produto que gera certa curiosidade e tal, mas não foi por isso que eu comecei a usar. Eu sempre tive a consciência de que o absorvente e tudo que vem ali não era a melhor opção. E aí, há uns tempos começou a surgir o coletor menstrual, a calcinha absorvente. E eu não tive nem dúvida, assim, de que seria um bom investimento, não só pra minha saúde, mas pro meio ambiente também, que é a coisa que a gente tem que pensar em primeiro lugar. Então foi basicamente isso que eu pensei quando eu decidi investir, porque não é um valor baixo, não é acessível pra todo mundo, disso eu tenho consciência, mas é um investimento que você faz porque se você fizer a conta, você vai gastar mais comprando absorvente do que investindo numa calcinha absorvente. E uma informação legal aqui é que a Pentes disponibiliza uma calculadora de absorventes. Aqui eu fiz a minha, você coloca no site da Pentes mesmo, você vai lá e procura por calculadora de absorventes, aí você vai digitar quantos anos você tem, com quantos anos você começou a menstruar, e o meu deu que eu já consumi 4.303 absorventes, que dá um total de 151 quilos de lixo, ou R$2.152. Esses R$2.152 é muito menos do que eu gastei comprando as Pentes que eu tenho. Então é uma coisa que vale a pena ser pensada pela quantidade de lixo também, né? 4.303 absorventes que eu só gastei. E um absorvente leva mais de 500 anos pra se decompor. Então, cara, a gente tem que pensar que o lixo que a gente tá produzindo aqui hoje, ele vai levar mais do que a nossa própria existência pra se decompor. Então, os filhos, os netos, os bisnetos, eles vão estar nascendo e o nosso lixo vai estar aqui ainda. O lixo que os nossos bisavós produziram estão aqui ainda. E não estão nem em fase de decomposição, eles nem começaram a se decompor ainda. Então é esse tipo de pensamento que a gente tem que ter quando a gente vai decidir investir em coisas assim, seja calcinha absorvente, seja coletor menstrual. E também tem uma coisa muito legal da Pentes que vale a pena falar, que tem 2 tipos de Pentes, não 2 tipos de modelos, mas 2 tipos, que é a tradicional e a biodegradável. Acho que você pode optar lá no site.
A tradicional, ela é feita de um tipo de tecido que demora mais ou menos uns 50 anos para se decompor. E a biodegradável, ela demora 3 anos para se decompor, lá em aterros sanitários e tudo mais. Então, cara, veja bem, a gente saiu de um produto que demora 500 anos para se decompor para um outro produto que, assim, a primeira vez que a gente vai ver é mais caro, mas o custo-benefício dele, não só para você, mas para todo mundo que vive no mundo, é muito alto, porque ele demora 3 anos para se decompor. Eu não sei quanto que é esse sistema de forro biodegradável. Eu acredito que deva ser um pouquinho mais caro, mas vale a pena, não vale? 3 anos de decomposição versus 550 anos. Então é uma coisa a se pensar com certeza. Bom, então vamos lá pra minha experiência. As primeiras vezes que eu usei pentes, já faz mais ou menos 1 ano que eu uso pentes. Então acho que eu consigo falar bem o que eu achei, o que eu acho. A primeira pentes eu ganhei num evento que eu fui da Pentes mesmo. Eu fui ser modelo da Monique Couto, que ela é uma maquiadora. E aí eu ganhei a pentes e tal. E eu tava super curiosa pra testar. E aí no meu próximo ciclo eu usei. E eu peguei a de fluxo intenso, porque o meu fluxo ele é extremamente intenso. Eu não lembro exatamente como foi, porque como eu falei, faz 1 ano ou mais de 1 ano que eu uso a pentes em todos os meus ciclos. Eu não lembro se eu peguei e saí de casa ou se eu fiquei em casa. E a calcinha comigo, sem mais rodeios, ela dura umas 2 horas. Então por isso que em nenhum momento até agora eu citei quantas horas a pentes dura, quantas horas prometem que a pentes dura, porque não tem um valor exato. Tudo vai depender do seu ciclo. Então se você menstrua pouco, se você menstrua médio, se você tem um fluxo intenso. Quando eu comecei a usar eu vi que ela vazava. É uma sensação difícil de explicar, mas você começa a sentir úmida, você começa a sentir que tá pesado, então vazou. E você vê que vazou porque mancha realmente a parte colorida da calcinha, que é o forro colorido, ele mancha, ele fica ali embaixo, ele fica manchado. Quando eu tinha uma só, eu via que não dava pra segurar o meu ciclo inteiro. E aí eu decidi comprar mais 2, então na realidade eu tenho 3 pentes. Quando eu tinha uma pentes, eu via que só ela não segurava o meu ciclo, até porque o mínimo de pentes que eu imagino que você deva ter num ciclo são 2, porque quando você tirar uma, você já tem que colocar outra. Enquanto você coloca outra, você lava e deixa a outra secando. É mais ou menos assim que eu faço. E aí, pra segurar o meu fluxo, que é intenso, eu tenho 3 pentes, mas mesmo assim elas ainda não são suficientes. Eu ainda precisaria de uma 4ª e até uma 5ª, quem sabe, porque em dias mais nublados e frios assim, a pentes demora pra secar. É um tecido bem levinho que seca rápido, mas dependendo da circunstância não seca tão rápido assim. E como que é a minha rotina usando pentes? Eu coloco uma, espero, vejo até o horário que dura, que não vaza. Aí depois eu tiro, lavo, já no mesmo minuto que eu tirei, eu lavo, coloco outra e deixo pra secar. E é sempre assim, aí eu vou fazendo esse tipo de ciclo. E aí quando acabaram as minhas pentes, estão todas secando, eu uso o coletor menstrual. O coletor não é a minha coisa preferida do mundo, mas às vezes ele funciona pra mim quando as minhas pentes, elas estão secando e ainda não secaram. Só pra concluir aqui a minha experiência, é a experiência de uma pessoa que tem um fluxo intenso, muito intenso, de uma pessoa que nunca tomou anticoncepcional, mas eu tenho amigas que compraram a pentes e que falam que é super show pra elas e que com 2, 3 elas conseguem tranquilamente passar o ciclo delas. Algumas tomam anticoncepcional, outras menstruam menos. Então é uma coisa que varia muito, entendeu? Até no final do vídeo eu vou colocar um relato de uma amiga minha que toma anticoncepcional e por isso ela menstrua pouco. E ela ama pentes, eu também amo, mas pra mim eu precisaria ainda de uma outra. Não se atentem muito a esse tipo de coisa. Vejam esse vídeo mais no sentido informativo, pra vocês tirarem dúvidas mais gerais. Mas essas dúvidas específicas, essas coisas específicas de ciclo, eu acredito que seja uma coisa bem pessoal. E aqui eu tô trazendo a minha experiência com um fluxo intenso e eu também vou no final colocar, mas como eu já falei, a experiência da minha amiga que tem um fluxo de médio pra baixo. Eu abri perguntas lá no Instagram porque eu acho que é mais fácil falar sobre isso respondendo perguntas, porque é um produto que gera muitas dúvidas, então eu sinto que eu vou conseguir explicar melhor respondendo as perguntas.
perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta: é preciso ter mais de uma para caso de sair e ela encher e ter que trocar? Sim, é preciso ter mais de uma, como eu falei antes. Ou você tem que ter mais de uma calcinha absorvente, ou você tem que ter um outro método para você usar enquanto você tá ali menstruando e a sua calcinha tá secando, porque não pode passar ferro, não pode colocar em secadora, não pode colocar ela nessas coisas muito quentes, eu acredito, porque danifica o material. Então você precisa ter um outro método para usar enquanto a sua calcinha tá ali secando. Qual a tática para guardá-la suja caso precise trocar fora de casa? Então, eu já fiz algumas vezes isso. Ó, aqui estão as minhas pentes, eu guardo elas todas num saquinho assim na minha gaveta, até pra quando eu menstruar e tal, já ter todas elas certinhas. E na minha bolsa eu levo esse saquinho aqui, que é um saquinho de colocar na máquina de lavar. Na minha bolsa eu coloco esse saquinho, ó, ele dobra do tamanho que você quiser e dá pra você colocar ele e tal, ele não ocupa muito espaço. E eu levo esse saquinho aqui. A Pentes lançou uma bolsinha de silicone pra esse tipo de ocasião, porém eu não tenho. E assim, eu uso essa daqui. Às vezes quando ela tá muito cheia, fica um pouco de sangue aqui, só que não vaza para o resto das coisas que tem na bolsa, entendeu? Então se você tiver um compartimento na bolsa que dá pra colocar só ele, seria mais interessante. Mas se você não tiver também não tem problema, porque em muitas ocasiões eu fiz isso e nunca vazou na minha bolsa, nunca sujou nenhuma outra coisa que eu tenha na minha bolsa. E outra coisa, também não fica cheiro, não fica cheiro. Lógico, se você deixar lá um dia inteiro, muitas horas, de um dia pro outro e tal, vai ficar um cheiro, porque não tem como não ficar um cheiro. Mas se for um curto período de tempo, eu acredito que até umas 4 horas, não fique um cheiro na bolsa. Então é isso que eu faço quando eu tenho que trocar e eu tô na rua. Mancha, vaza, o cheiro é ruim igual absorvente? Quantas horas até trocar? Mancha a roupa sim, vaza sim. Só que o cheiro não é ruim igual os outros absorventes. Não, isso é uma coisa que definitivamente não. É um ponto muito alto da Pentes. Não deixa cheiro, é extremamente confortável. Quando não tá perto de encher, assim, de ficar cheia, você nem lembra que tá menstruada, fica seco. Não esperem um produto milagroso que nunca vai vazar, porque sinceramente eu acho que esse produto não existe e nunca vai existir. Você consegue dormir a noite toda com a calcinha? Eu consigo dormir a noite toda com a calcinha, mas assim, às vezes à noite ela acorda manchada, ela acaba não passando pra roupa que eu tô ou pra minha cama, mas a calcinha acorda manchada, então eu preciso acordar e já logo mudar e lavar e deixar ela secando. Então eu consigo dormir sim, mas logo que eu acordar eu já tenho que ir lá e mudar. Você se sente segura pra usar roupa branca e saia? Olha, saia até que eu me sinto segura, mas roupa branca é difícil. Eu não me sinto segura pra usar roupa branca quando eu tô nos primeiros dias de menstruação, porque como eu falei, eu menstruo muito, mas se você menstrua pouco, eu acredito que dê pra segurar super. E aqui uma coisa que gera muita dúvida também é sobre a lavagem e higienização. Então a próxima pergunta é: a higienização é somente lavar a calcinha normalmente ou exige algo a mais? Eu, Luísa, lavo a minha calcinha no banheiro da minha casa ou algum banheiro mais privado, porque num banheiro público, assim, onde tem muitas pessoas, não dá pra lavar, porque realmente quando você lava e aperta, sai o sangue, sai tudo que você depositou ali durante o dia. Ou no banho. Esses são os dois momentos em que eu lavo a minha Pentes durante o dia, pra deixar ela secando pra usar depois, no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, no meu dia a dia, no meu ciclo, é isso que eu faço, mas depois que o meu ciclo acaba, eu coloco elas todas nesse saquinho de novo e coloco na máquina de lavar. Mas tem que tomar muito cuidado com os produtos que você coloca na máquina. Então, tô olhando aqui no site, não pode usar alvejante ou amaciante quando você coloca na máquina. Outra pergunta aqui: quando lava, fica saindo sangue? Sim, fica saindo sangue. E sai todo o sangue que saiu ali enquanto você tava naquele período de tempo. Então, o que eu vejo também quando eu abri essa aba de perguntas é que a menstruação ainda acaba sendo um tabu muito grande em algumas questões, por exemplo, de sangue, de higiene. Cara, menstruar é uma coisa totalmente normal. É o seu corpo dizendo que tá tudo bem. Então, tentem encarar esse momento
como uma coisa não nojenta, não suja, não, sabe, insuportável. Tudo faz parte do nosso corpo e da forma natural que ele funciona. Então vamos tentar olhar pra esse momento com um pouco mais de naturalidade e não querer ficar maquiando ele. Então sai sangue sim, e é por isso que eu falei que não é muito legal lavar em banheiros públicos, porque enquanto você vai apertando ali, vai saindo sangue, o sangue que caiu lá enquanto você tava usando aquelas horas. Vamos lá pra próxima. Se fica cheiro na calcinha depois de um tempo de uso, mesmo lavando. Se você cuida certinho da sua pente, se você lava ela corretamente, no geral não fica cheiro nenhum. Mas, por exemplo, teve uma situação uma vez em que tava assim, no final da minha menstruação, aí eu esqueci a minha outra calcinha em casa e eu não ia dormir em casa no dia. Então eu fiquei mais ou menos umas 24 horas com a mesma calcinha e ficou um cheiro um pouco forte. E depois, pra tirar o cheiro, foi um pouco difícil. Mas não fica cheiro. Depois de várias lavagens, não fica cheiro. Até hoje as minhas calcinhas, elas não têm cheiro. Só aquela vez que demorou um pouquinho pra conseguir tirar. Mas se você cuidar bem, higienizar bem, lavar bem, não vai ficar cheiro. Machuca, dá assadura, dá pra sentir molhado? A pessoa falou que ela tem pele muito sensível e por isso ela tem um pouco de receio. Como eu falei antes, é um dos pontos altos da Pentes, então não machuca, não dá assadura. Quando você se sente molhada assim é quando tá na hora de trocar, realmente, então você não vai ficar com aquilo ali. E eu nunca tive nenhum problema com a Pentes de me machucar, de eu sentir que tá me assando, de que tá me machucando de alguma maneira. Era diferente de quando eu usava o absorvente, que ficava extremamente abafado ali, não entrava nenhum ar. A Pentes é muito diferente nesse quesito. Como eu falei, nunca me machucou, nunca me assou. E eu sinto também que não deixa cheiro, porque o tecido ele não deixa fechado, que nem o absorvente, que não entrava nenhum tipo de ar. Então ele deixa arejar ali, é um tecido bem confortável, um tecido bem levinho. Então, nesse sentido de assadura, de machucar, eu também posso garantir que não acontece. Ela realmente tem um tempo de vida útil, que dizem, e depois de tanto tempo de uso ela fica manchada. Então, isso é uma coisa que acho que só uma pessoa que usa mais de um ano, mais ou menos, pode dizer, porque dizem que o tempo de vida útil da Pentes é mais ou menos uns 2 anos. Essa vermelha aqui foi a primeira que eu peguei da Pentes, foi a minha primeira. Então eu sinto que ela tá mais larguinha, mas isso eu acho que é uma coisa normal do uso. Só que, por exemplo, o tecido, o forro aqui, já tá um pouco manchado, mas eu não sei, não é manchado de menstruação, isso é algum tipo de outro tipo de mancha. É como se o tecido tivesse desgastado. Eu não sei o que é, porque eu já coloquei na máquina e tal e não sai, é como se fosse um desgaste no tecido. E eu consigo ver também uns fiapinhos que parece de nylon, uma coisa assim, uns fiapinhos que eles são meio elásticos assim, e tá vindo de baixo aqui da calcinha. Então, essa aqui é uma calcinha que eu consigo usar menos, porque ela tá vazando um pouco mais rápido do que o normal, entendeu? Então eu sinto que ela tá ali chegando no tempo de vida útil sim, depois de mais de um ano que eu tô usando ela. E a última pergunta é se eu já passei algum perrengue, e já passei um perrengue sim. Foi no metrô aqui de São Paulo e eu tava andando e tal, não tava muito consciente do que tava acontecendo ali embaixo, tava correndo, como sempre no metrô de São Paulo você tá sempre correndo. E aí meio que eu sentia assim, tipo, ai, daqui a pouco vai vazar, daqui a pouco vai vazar. E eu colocava a mão assim na minha calça, eu tava com um jeans bem pesado. Colocava a mão assim na minha calça, eu não sentia nada. Eu falei assim, bom, até eu chegar no meu destino, acho que eu consigo segurar. E eu sentia meio úmido assim, mas eu falava, ai cara, acho que eu olhava assim, não tinha nada. Aí eu cheguei, encontrei a pessoa que eu tinha que encontrar, e aí eu peguei e perguntei, cara, tá manchado? Aí a pessoa falou que tava manchado, e tava bem manchado, na verdade, tinha vazado bastante aqui no meu bumbum. E eu tava andando que nem uma doida, desvairada no metrô, com a bunda tudo suja de menstruação. E aí o que eu fiz, eu peguei uma blusa que eu tava, amarrei na cintura, mudei a calcinha. Ah, na verdade, eu acho que eu não tinha levado outra calcinha. Eu enrolei um monte de papel higiênico assim na calcinha e vivi a minha vida aquele dia do jeito que deu, entendeu? Então acho que esse foi o perrengue que eu mais passei. Bom, e agora no final fica o questionamento se vale a pena ou não. Depois de tudo que eu já testei coletor, eu já testei absorvente de pano e tal, eu vejo que
sim, vale a pena. Pra mim que tem um fluxo intenso é um pouco mais trabalhoso, mas esse é um trabalho que eu não ligo de ter, justamente pelo motivo que eu falei lá no começo do vídeo, pelo cunho sustentável, pelo cunho ambiental, porque eu vejo que isso é uma coisa realmente muito benéfica, e principalmente pra quem tem fluxo médio pra baixo, vale muito a pena, porque assim, eu acho que dá pra super passar o ciclo inteiro com 3 calcinhas. Eu preciso de mais, eu tenho 3 hoje. Eu vou deixar aqui no final um relato de uma amiga minha que tem um fluxo de médio pra baixo, e ela ama pentes dela, ela usa super. E é um produto extremamente confortável, que não vai te machucar, que não vai liberar toxinas no seu organismo, porque o absorvente ele tem alguns componentes tóxicos ali que acabam prejudicando o nosso corpo quando entra em contato ali com a nossa vulva. Então é um produto que eu acho que vale a pena sim, pelo fato da sustentabilidade, como eu falei, e também pelo fato da saúde. Eu também acho que pra quem tem fluxo intenso, vale a pena investir em alguma outra ferramenta nos dias de menstruação, porque, como eu falei, às vezes você não quer ter esse perrengue todo de levar várias calcinhas na sua bolsa ou de deixar uma calcinha suja ali, então vale a pena testar o coletor menstrual se você quer reduzir o seu lixo. Se não é uma coisa que você gosta muito, pelo menos ter um nesses momentos de perrengue e tal, que você não quer ficar levando as calcinhas na bolsa, pra reduzir o dano mesmo no nosso mundo, que eu acho que é uma coisa bem importante e uma coisa bem emergente que a gente tem que fazer agora. Independentemente se a gente gosta ou não, se a gente se incomoda, um incomodozinho assim, algumas horinhas e tal, é menos prejudicial do que todo aquele lixo que a gente vai gerar. Então é esse pensamento que eu tenho quando eu tô usando a minha pentes, mas aí eu sinto que eu tenho que usar o coletor. Eu não gosto, mas aí eu uso mesmo assim por conta disso. E enfim, acho que é isso. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Se ainda restou alguma, por favor, deixe aqui nos comentários. Repasse esse vídeo para alguma amiga sua que esteja procurando alguma outra ferramenta nesses dias de menstruação. Ferramentas mais sustentáveis e legais para o meio ambiente. E é isso. Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo.